Na caminhada da fé. Olá pessoal, vamos chegando aí para nós conversar um pouquinho nesse horário, né, sagrado. Muita gente está almoçando aí, né? Esperar aí chegar mais um pouco de gente, de almas viventes. Na caminhada da fé. Olá pessoal, vamos chegando. Aqui, deixa eu... Quem já tá por aí, dá like. Eu sempre digo para vocês, né, meus queridos amigos, meus seguidores da página aí, que uma das grandes diferenças entre o sábio e o tolo é que o sábio, ele tem algo para dizer, porém o tolo, ele fala porque tem que dizer alguma coisa, né? Até porque não consegue se conter, não consegue ficar calado. E eu, há poucos instantes, Deus me deu uma reflexão e eu quero explicar um pouco o porquê um pouquinho dessa reflexão, tá? Também vocês que acompanham aí na página, né, do pastor Marcelo Gaúcho, vocês devem ter visto aí que eu participei de algumas manifestações e não vi nada que não fosse pacífico, não vi nada baderneiro, até porque do contrário não seria legal, né, eu estar junto, envolvido. Obrigado aí aos amigos que estão compartilhando. Não vou tomar muito tempo de vocês, mas quero comentar, antes de entrar no assunto aqui, uma cena que me chamou muita atenção no dia de ontem, lá em Porto Alegre, quando nós fomos acompanhar essa manifestação pacífica, né? Que foi cantado o hino nacional. E eu, como um bom gaúcho, né, eu tirei o chapéu, botei a mão no peito, curvei a minha cabeça e, mesmo tentando conter, né, as lágrimas caíram. Por quê? Porque eu sou o mesmo menino, aquele que na escola, quando as professoras pediam para os alunos ficarem perfilados e esperava-se, antes de entrar para a sala de aula, o canto, a entoação do hino rio-grandense e também no nosso hino nacional. E ali já me emocionava, mesmo sendo uma criança, mesmo sem entender muita coisa. Hoje não entendo tudo, viu, meus queridos? Mas entendo um pouquinho mais do que ontem. E acredito que amanhã entenderei mais do que hoje. E uma cena que gravou na minha mente e hoje está latente na minha lembrança do que aconteceu ontem ali em Porto Alegre, foi que quando eu terminei de cantar o hino nacional e as lágrimas vieram, então eu fiz assim para secar as lágrimas na hora no final do hino, né? Eu virei para trás e tinha um senhor, eu vou dizer que ele, no mínimo, tinha de 80 a 90 anos. Eu acho que ele estava beirando os 90 anos, cabeça bem branquinha, uma boininha do exército assim caída, o seu paletó, né, e também derramando suas lágrimas.
né? Então isso foi comovente para mim. Mas o motivo de eu estar aqui com vocês, eu sei que agora poucas pessoas, porque eu não combinei fazer essa live, e também sei que é um horário que muitas pessoas estão almoçando, né? Estão se dedicando a sua atenção aí ao alimento. Mas é o seguinte, hoje acabou de vir uma reflexão para mim, e antes que algumas pessoas me perguntem o que significa, né? Eu já vou explicar. Então, essa reflexão, ela diz assim: algumas pessoas eu as escuto, outras apenas as vejo. Eu vou repetir para você anotar, se você quiser aí, porque isso vai valer para a sua vida. E uma das orações que eu tenho feito é para que Deus coloque no meu caminho pessoas que querem crescer. Eu digo para vocês, meus irmãos, aqueles que estão junto com a gente, falando em comunhão, o meu desejo é ver essas pessoas crescerem. E a palavra de Deus diz, né? Crescer na graça e no conhecimento. E o conhecimento é uma parte que eu e você precisamos fazer. Agora veja bem. Então eu tenho orado para que pessoas inteligentes, pessoas interessadas, inteligentes e interessadas, que busquem a sabedoria e que têm desejo de aprender, estejam no meu caminho. Não que eu tenha tudo para ensinar para elas, mas aquilo que eu aprendi eu posso compartilhar. Assim como você pode compartilhar o que você aprendeu e que eu não sei para mim, né? Então é assim, como um ferro afia outro ferro, nós vamos aprendendo uns com os outros, diz a Escritura Sagrada. Mas, queridos amigos, então assim, a reflexão é essa. Algumas pessoas eu as escuto, outras apenas as vejo. Devido eu manifestar a minha opinião com relação aos fatos que estão acontecendo, que é impossível a pessoa dizer não estou vendo nada acontecer, né? Devido eu manifestar a minha opinião, algumas pessoas contrárias também manifestam a sua opinião contrária. Porém, elas manifestam a sua opinião com ofensas, agredindo. Se você acompanha a minha página aí, você vai ver que muitos comentários são a favor, mas ainda tem alguns comentários que estão... Ela não põe a sua posição clara, ela simplesmente xinga, ela ofende, ela procura denegrir, né? E não é assim, não é por força, não é por violência. Nós entendemos na Escritura Sagrada o que está escrito ali, e não é por força nem por violência, né? Não é contra a carne e nem contra o sangue. Então deixa eu dizer para vocês, algumas pessoas eu as escuto, outras apenas as vejo. Por quê? A pessoa que eu responder para ela, e ela tiver uma conversa inteligente e botar o seu contraponto, né? Nós não vamos ser inimigos. Eu não sou seu inimigo porque você pensa o contrário de mim, sabe? Nosso inimigo, nosso adversário é o diabo. É ele que luta contra a sua vida, é ele que quer exterminar com a sua vida, é o inimigo de tudo que Deus criou. Agora eu tenho a minha posição e também tenho o direito de expressar ela. Assim como você também tem a sua. Agora, nós não precisamos ficar de mal uns com os outros por causa da nossa opinião. Então, algumas pessoas precisam entender isso. Então, por isso eu fiz essa reflexão. Até porque tem pessoas, por exemplo, assim, eu não creio na Bíblia. A pessoa é minha inimiga? Não, eu não a tenho como inimiga. Desde que ela respeite a minha posição.
Se você disser para mim, eu sou apoiador da esquerda, eu tenho a minha posição. Tu quer entender a minha posição? Eu vou procurar entender a tua. Eu posso compreender que você tem a sua posição, mas eu aceitar ela para mim é uma outra questão. Então é assim que nós devemos fazer, irmão. Então, algumas pessoas eu as escuto, outras apenas as vejo. E o que eu estou querendo dizer com apenas eu as vejo? Porque tem opiniões que não me faz bem, tem conselhos que não me faz bem, tem pessoas que em vez delas falarem, elas agridem. E eu vou me rebaixar ao nível dessa pessoa? Eu não. Pois então eu seria um ignorante. Eu quero abrir na palavra de Deus para vocês, Provérbios, capítulo 23, no versículo 9. Está escrito assim, meus queridos: não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Está aqui, está escrito, né? Eu posso mostrar para você, mas você tem uma Bíblia, você tem um aplicativo instalado aí no celular, que está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. O que eu estou falando com isso? Não que você, que é contrário à minha opinião, seja um tolo. Não, de maneira alguma. Né? Mas o tolo, ele não aceita conselhos, o tolo, ele não consegue enxergar além da sua forma, daquilo que ele está sentindo. Por isso que eu prezo muito, meus irmãos, para que quando a gente vai prestar culto a Deus, seja um culto, como o apóstolo Paulo falou, um culto racional. Porque hoje as pessoas confundem a emoção com a unção. E por isso dá muita coisa errada. Dá muita coisa errada. Você confundir a emoção com a unção. Então a pessoa ela tem um ímpeto que ela está sentindo, então ela manifesta aquilo e ela faz confusão. Ela faz uma confusão do que esteja sentindo a presença de Deus e às vezes é uma pura emoção. Então Paulo, vendo essa questão que estava acontecendo na igreja de Coríntios, ele disse, né, prestem culto racional a Deus. E até quando havia-se o falar em línguas estranhas, falava-se muito ali, e havia aquela balbúrdia, e que ninguém se entendia. Todo mundo sentia, mas ninguém se entendia. Tá entendendo? Todo mundo sentia, mas ninguém se entendia. E o que aconteceu? Paulo precisou chegar aos coríntios, lá na igreja, e dizer o seguinte, né? Tem quem fale em língua? Tem. Tem quem as interprete? Se tiver, amém. Agora, se não tiver, que escutem o que está sendo pregado, que escutem o que está sendo falado. Então, há muita confusão entre o estar sentindo a presença de Deus nessa questão. Então, não confunda a emoção com a unção. Voltando ali, meus irmãos, que algumas pessoas eu as escuto, outras eu apenas as vejo, eu quero contar uma história para vocês de um sábio que morava num determinado lugar
E ele era conhecido como o mestre da paciência. O mestre da paciência. E houve, do outro lado da cidade, um homem que ele era considerado o homem mais baixo daquele lugar. Um homem mais hostil, mais agressivo, mais desbocado, né? Seu linguajar horrível, e ele costumava tirar as pessoas do sério, tirar a paciência das pessoas. E este mestre que eu estou falando para vocês, ele era considerado como o mestre da paciência. E então houve-se um desafio. Quem que conseguia desafiar e tirar a paciência deste mestre, deste homem sábio que sempre se mantinha calmo em todas as situações? Então marcou-se esse desafio, né? Reuniu a toda a cidade, foram num determinado local, e aquele homem perverso, aquele homem desbocado, aquele homem com o coração duro, com o palavrear chulo, começou a ofender a este mestre, começou a xingar de tudo que é coisa. E o tempo foi passando, as horas foram passando, e ele insistindo, né? Só não valia agressão. E as horas foram passando, e este mestre da paciência se mantendo calmo, e todo tipo de ofensa chegando contra este homem. Até cuspir nos pés do mestre da paciência, este homem cuspiu. Passou-se o dia inteiro naquele desafio, naquela luta, até que o homem agressivo desistiu, foi embora, perdeu a aposta, e o mestre da paciência seguiu o seu caminho. E nisso, né, meus irmãos, os discípulos fizeram questão de chegar nele e dizer: olha, como é que o senhor aguentou tanto desaforo? Como é que o senhor resistiu a hora que ele falou isso da sua família? Como é que o senhor resistiu a hora que ele fez aquilo, e assim, assado? E a resposta que o mestre deu para os seus discípulos talvez seja a resposta que você esteja precisando. E eu procuro ter este exemplo comigo. Então eu fiz questão de parar aqui, o que eu estou fazendo em casa, ligar essa live e compartilhar com vocês isso que eu estou falando sobre essa reflexão. Então o mestre disse assim: olha, para os seus discípulos, quando alguém vem lhe oferecer um presente, você pode aceitar ou não, certo? Sim, certo, mestre. Pois também é assim as coisas ruins de uma pessoa. A boca fala o que o coração está cheio. E se uma pessoa vem te oferecer um presente ruim, e você sabe que aquilo vai te fazer mal, o que você tem que fazer? É não aceitar este presente. Então aquilo que aquele homem bárbaro tinha para oferecer para esse sábio era uma coisa ruim. Era raiva, era ódio, era ira, era rancor, era frustração, era maldade, era palavras baixas, era um linguajar chulo. E o mestre da paciência, ele simplesmente disse: isso não me serve, isso eu não quero, isso não me faz bem. E aguentou paciente todo tipo de afronta, porque ele entendia que aquele presente que aquele homem estava oferecendo não era para ele. Você está entendendo então, querido irmão, que você pode sofrer ofensas, mas se você aceitar, você acaba sendo tolo?
porque é um presente que estão querendo lhe dar que não lhe faz bem. Então você guardar mágoa, você responder à altura, você se rebaixar, né, discutir, eu vou quebrar tudo, eu vou arrebentar, eu não... Não, irmão. Existe a sabedoria, existe o jeito certo. Por isso, eu disse para vocês, eu fui na manifestação, uma manifestação ordeira, porque eu também não concordo com as coisas como estão sendo feitas. E vou dizer para vocês, né, mesmo se confirmando que não há fraude nenhuma e que realmente houve o que as urnas mostraram, eu digo para vocês que eu também não sou obrigado a aceitar o comunismo. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu posso viver nesse país cujo escolheu o pior, mas eu, no meu coração, eu só aceito se eu quero. Você está entendendo? Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Então, tem algumas pessoas que eu as escuto. Eu paro para escutar, eu aprendo com pessoas, eu não sou o dono do saber. E eu gosto de ver pessoas inteligentes falar, pensamentos que não sejam iguais aos meus, para ver o que eu absorvo, aonde eu cresço. E o tolo não, a Bíblia está dizendo aqui, ó, Provérbios 4:23. Provérbios 23, versículo 9. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele vai desprezar a sua conversa inteligente. Então, se a pessoa ela tem uma opinião formada e ela não quer escutar a sua, você deve respeitar isso. Eu não posso pegar uma pessoa que ela está com opinião formada e diz assim, ó, eu não quero escutar a tua opinião porque a minha opinião é que vale. Eu não posso querer impor a minha opinião sobre ela, sabe por quê? Porque vai causar uma discussão, vai causar uma discórdia, assim como eu tenho a minha opinião formada. Então ninguém pode impor a opinião dela sobre a minha. Ela pode tentar me convencer, e se eu aceitar que ela tente também. E é isso que as pessoas não estão entendendo e não estão respeitando. Mas você é diferente, você está escutando essa live, você está escutando esse vídeo. Não sei para onde vai, para quantas pessoas vai. Então eu estou comentando aqui sobre a minha reflexão de hoje. Algumas pessoas eu as escuto, outra eu as vejo. O que eu quero dizer com esse eu as vejo, quer dizer que não compete a mim certas coisas e eu não vou também, né, investir o meu tempo aonde a pessoa não quer crescer, não quer evoluir e acha que ali é o que tem que ser. Então, eu as vejo. Não a desprezo, porque a Bíblia não me dá amparo, né, não fazer acepção de pessoas, porém, né, não me rebaixo. Eu tento ajudar à medida que a pessoa se permite ser ajudada. Amém, meus queridos? Se ficou alguma dúvida, olhe o vídeo desde o início aí, eu vou deixar, tá? E acredito que isso é um conselho que eu dou para vocês, não só para essas questões da política, mas para a vida de vocês, tá? Não se irem. Muitas, eu recebi mensagens dizendo que eu precisava de psiquiatra me tratar por causa da minha opinião, né? Tentei responder a pessoa seguiu na mesma linha de conversa baixa, agressiva, e digo, então, eu já estou entendendo que você não quer apenas dar um contraponto, você quer ofender. Então, eu não vou perder tempo com isso. Então, algumas pessoas eu as escuto e outras apenas eu as vejo. Aí sim, não tenho o que fazer e eu não vou me permitir ficar irado, me permitir perder a minha bênção por pessoas que estão seguindo um caminho do tolo, tá bom? Fica meu abraço, obrigado por vocês terem emprestado seus ouvidos aí, a sua atenção. Se gostar, pode compartilhar com mais alguém aí.
essa reflexão de dia de hoje aqui do pastor Marcelo Gaúcho. Deus abençoe a cada um de vocês. E sempre que eu tiver uma reflexão, Deus me oportunizar um tempo como esse aí, eu vou entrar ao vivo e Deus vai falar com a gente aí. Tá bom? Fiquem na paz de Cristo e que Deus abençoe a cada um de nós.